Olá, irmãos. Vamos continuar a nossa análise de 2 Tessalonicenses e, por enquanto, nós ainda estamos aqui no capítulo 2, nos versículos de 1 a 12. Neste capítulo, você deve saber, nós estamos tratando do texto central, do texto escatológico aqui de 2 Tessalonicenses, ok? Que é também um dos principais textos de escatologia ou a respeito das últimas coisas dos escritos do apóstolo Paulo e também das escrituras, ok? Lembrando aqui da nossa sessão, nós estamos aqui nessa terceira parte onde o apóstolo Paulo faz correções a erros recentes. Na aula passada, nas duas aulas passadas, nós vimos este primeiro tópico onde o apóstolo Paulo corrige, que é a questão do início do dia do Senhor, ok? E nessa aula, então, nós vamos cobrir toda essa parte aqui dos versículos 6 a 12, que descreve o mistério da iniquidade, ok? Esses dois tópicos aqui, no ponto A e ponto B, ambos servem para o apóstolo Paulo demonstrar para os seus leitores que o dia do Senhor ainda não começou e, portanto, eles não perderam a vinda do Senhor, ok? Então, esse é o argumento do apóstolo Paulo, que a vinda do Senhor está conectada ao início do dia do Senhor. É isso que ele faz aqui no versículo 1, certo? Nos versículos 1 e 2, ele fala no que diz respeito à vinda do Senhor, não se perturbem como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então ele conecta o início do dia do Senhor com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o dia do Senhor não começou. Então esse é o argumento central aqui dos versículos 1 a 12. E o apóstolo Paulo vai tentar, então, demonstrar isso. Só recapitulando rapidamente aqui, irmãos, todos os slides e aquilo que nós já vimos até aqui, como eu mencionei a vocês, o apóstolo Paulo vai falar aqui a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, conectando com o dia do Senhor. E o que estava acontecendo, então ele diz, não vos demovais da vossa mente, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não chegou, portanto, a vinda do Senhor Jesus Cristo ainda não aconteceu. E por que alguns estavam achando que a vinda de Jesus já havia acontecido? Por causa dos falsos ensinos, da tendência grega de espiritualizar. Então, algumas pessoas estavam sugerindo que Jesus já havia vindo de alguma forma e que o dia do Senhor, por conta das tribulações, já estava acontecendo, ok? Então, eu demonstrei a vocês que existem duas formas principais, não são as únicas duas, mas as duas formas principais de interpretar esse texto, que é uma leitura pré-tribulacionista e uma leitura pós-tribulacionista. E que nós estamos seguindo aqui uma leitura pré-tribulacionista, ok? Então, eu comecei mostrando a vocês que aquilo que Paulo se refere como vinda do Senhor aqui, é o que ele se referiu em 1 Tessalonicenses 4. Então, são textos paralelos e também 1 Coríntios capítulo 15. Tudo isso está dentro da escatologia ensinada pelo apóstolo Paulo, certo? Que nessa vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é um mistério que não havia sido revelado. Nessa vinda do Senhor Jesus Cristo haverá a transformação dos vivos, a ressurreição dos mortos e o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Isso é o que é chamado de o arrebatamento, ok? E quanto ao dia do Senhor, o apóstolo Paulo tem em mente aqui o que ele escreveu na primeira carta, que esse dia do Senhor é, na verdade, um período profetizado no Antigo Testamento, é um período de trevas, é um período de destruição, é um período de juízo sobre os homens, ok? E que, portanto, ele será experimentado de duas formas distintas. Aqueles que são da luz não se apanharão de surpresa, ou seja, não serão apanhados pelo dia do Senhor.
Então, Deus não os destinou para a ira, não os destinou para sofrerem o dia do Senhor. Já os iníquos, eles serão destruídos, eles passarão pelo dia do Senhor, serão atribulados e no final serão destruídos, ok? Então, nós avançamos na aula passada aqui avaliando ou analisando a partir dos versículos, do versículo 3 até o versículo 5. Neste trecho extremamente importante para a teologia do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai colocar aqui alguns elementos que serão necessários acontecer, ou alguns fatos que serão necessários acontecer para que se inicie o dia do Senhor. Então veja que ele diz: isto não acontecerá. Isto o quê? O dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, que é relacionado com a vinda do Senhor Jesus Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha. Então, ele menciona duas coisas. Em primeiro lugar, a apostasia. Que apostasia seria essa? Bem, eu mencionei a vocês que existe um amplo debate nesse termo aqui, certo? Não tão amplo quanto a questão do que o detém, que nós vamos analisar nessa aula agora, mas existe um certo debate sobre que apostasia é essa, ok? Então há várias propostas. Há quem diga que essa apostasia se refere à nação de Israel e sua aliança com o anticristo, ok? Outros sugerem que essa apostasia se refere à apostasia da igreja, no sentido de apostasia como afastamento. Então eles sugerem que essa apostasia se refere ao arrebatamento, ao afastamento da igreja deste mundo. Outra posição sugere que aqui se refira a uma apostasia da igreja. Então, pelo menos uma grande parcela da igreja será enganada e apostatará da fé, seguindo ao anticristo, ok? Ou então, refere-se a uma apostasia geral do mundo, uma rebelião mundial, uma descristianização quase que generalizada do mundo, ok? Então, eu demonstrei a vocês que eu creio que a posição mais viável é essa terceira posição. Por que eu entendo isso? Porque o termo apostasia sempre refere-se a uma espécie de afastamento moral ou religioso ou político. É uma espécie de rebelião com algum cunho moral. Ou é uma rebelião religiosa, ou é uma rebelião política, ok? Ou é uma rebelião moral, certo? Então, isso descarta a ideia do afastamento da igreja, ou do arrebatamento. Então, que apostasia é essa? Eu mencionei que a posição mais cheia de evidências é a que o apóstolo Paulo menciona em Timóteo, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. E o próprio Senhor Jesus Cristo menciona isso em Mateus capítulo 24, quando diz que haverá traição entre os discípulos e o amor se esfriará de quase todos. Então vai haver uma espécie de redução da quantidade de membros da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, uma espécie de apostasia geral da igreja. O segundo evento mencionado é a revelação do homem da iniquidade. Nós vimos que este homem da iniquidade, eu trouxe aqui alguns textos, em Daniel 9, 27, fala lá que ele será o assolador, ok? Também diz que ele vai cessar, ele vai fazer aliança com Israel, ele vai vir na asa das abominações. Só que então ele seria destruído, por isso que ele é chamado de o filho da perdição, ele é o herdeiro da perdição. Então ele já está decretado uma destruição sobre ele. Aqui também é dito que ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Isso está relacionado a Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12. Vários textos falam dessas ideias aqui.
mas eu quis mencionar apenas o Novo Testamento, quando ele é chamado de anticristo, certo? Ele é chamado de o anticristo, mas agora muitos anticristos têm surgido, e em Apocalipse, certo? Ele é chamado de a besta, e então ele profere blasfêmias, ele é contra Deus, ele difama o nome de Deus, certo? Então, e ele se coloca como se fosse o próprio Deus, difamando também o tabernáculo. Então nós vemos que esse personagem que o apóstolo Paulo menciona aqui é o que o Novo Testamento, ou que o apóstolo João chama de o anticristo, ok? Ou a besta, ou o homem da iniquidade, o assolador, que é mencionado lá em Daniel. Então, esses dois elementos são os dois elementos iniciais que o apóstolo Paulo coloca como sendo necessários para o início do dia do Senhor, ok? Nós não sabemos quanto tempo antes esses eventos acontecerão. Eu particularmente entendo que são simultâneos, ok? Então, uma vez que esses eventos ocorrem, iniciará-se então o dia do Senhor com o arrebatamento, ok? Então, agora, irmãos, nós vamos partir para o versículo 6 e 7. Olhe aqui em cima que eu aviso que nós estamos, então, agora partindo para a parte em que o apóstolo Paulo vai focar no mistério da iniquidade. Essa expressão vem do versículo 7, fala aqui o mistério da iniquidade, ok? Note que o versículo 6 diz assim: e agora sabeis o que o detém. É um detalhe muito interessante. Mais uma vez o apóstolo Paulo enfatiza aqui que eles sabiam algo, certo? Então eles sabiam e nós não sabemos. Então o apóstolo Paulo preferiu aqui, guiado pelo Espírito Santo, não nos dizer com clareza. Ele não quis nos revelar com clareza o que detém, ok? Mas o importante aqui, irmãos, é nós atentarmos para essa partícula I. Essa partícula I, ela está adicionando mais um elemento necessário para que surja, para que comece o dia do Senhor, ok? Que elemento é este? Que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o que Paulo está ensinando é que este homem da iniquidade, essa pessoa, e nós vimos que isso se refere a uma pessoa, essa iniquidade, ela no momento está em uma situação misteriosa, ou seja, nós não sabemos quem é este homem e quando ele há de surgir, ok? Por isso que o apóstolo Paulo está chamando aqui de mistério da iniquidade. O iníquo, ele vai surgir em um tempo que ainda não foi revelado. Então, ele é um período misterioso, ok? Então, no momento, a situação dele é uma situação misteriosa. E então se espera que ele seja revelado somente em ocasião própria, na ocasião que está determinada para a sua revelação. O que impede, então, essa revelação? Então o apóstolo Paulo menciona aqui 2 vezes algo que o detém, ok? Então aqui ele diz o que o detém. Então agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado. Então existe algo, e deixe-me explicar a vocês que essa partícula aqui, o que, na língua grega, ela está no gênero neutro, ok? Então, na língua grega, você não tem, como na língua portuguesa, apenas 2 gêneros. Na língua grega, você tem o masculino, o feminino e o neutro.
ok? Então, aqui, este o que o detém está no neutro, no gênero neutro, certo? Por isso que ele é traduzido como o que o detém, porque a palavrinha detém aqui está no particípio, mas ele está também no gênero neutro, certo? Indicando que neste primeiro momento ele não está falando de uma pessoa, mas de algo. Algo detém o anticristo, digamos assim, o homem da iniquidade de aparecer. Só que aqui embaixo, note que a tradução coloca agora um aquele que agora o detém. Note que a ênfase aqui já não é mais sobre o que, não é mais um objeto. Essa expressãozinha, aquele, e o detém aqui nessa parte, agora está no masculino, não está mais no neutro, indicando então que nós estamos falando aqui a respeito de uma pessoa também, certo? Então, existe uma pessoa que detém o surgimento do homem da iniquidade, o surgimento do anticristo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa que detém. Isso, então, serve para que a gente entenda que as duas ideias devem estar juntas. Dificilmente o apóstolo Paulo está falando aqui de duas coisas, de uma coisa e de uma pessoa. Não. Claramente o que ele está falando aqui é de algo e alguém que detém o surgimento da iniquidade, ou do homem da iniquidade. E que esses dois elementos devem estar conectados. Ao mesmo tempo que é uma pessoa, ao mesmo tempo é também uma força, digamos assim, certo? Ou algo que essa pessoa tem que impede o surgimento do anticristo, ok? É importante, irmãos, que a gente saiba que há muito debate quanto à identidade desse que tem sido chamado de o restringidor. Essa seria a tradução literal, o restringidor do anticristo. Várias posições têm sido sugeridas, uns adotam como sendo o Império Romano, mas essa posição não se sustenta porque o Império Romano já saiu e deixou de existir, e o anticristo ele ainda não foi revelado. Outros sugerem que é o próprio Satanás que detém, então essa é uma posição defendida por alguns bons estudiosos, que na verdade aquele que o detém e aquilo que detém não são coisas boas, certo? São coisas ruins. Então é esse ministério pecaminoso de Satanás que então está atuando agora para depois vir o surgimento do anticristo. Eu também acho essa posição muito pouco provável, porque é difícil entender como Satanás impede a ação do anticristo, sendo que em Apocalipse capítulo 12 é o próprio Satanás que vai então capacitar a besta para a realização dos seus sinais. Outros sugerem que aqui nós estamos falando a respeito do arcanjo Miguel, do anjo Miguel, certo? Essa é uma posição muito forte também, por conta do paralelo desse texto com o texto de Daniel, de 9 a 12. Então, lá em Daniel, de 9 a 12, nós temos ali a descrição dessa figura que é abordada por Paulo como sendo aqui o anticristo, ou sendo o homem da iniquidade. Nós vimos que muitas das ideias que Paulo apresenta aqui, elas são apresentadas lá no livro de Daniel, como que ele é o filho da perdição, que ele é a abominação, certo? Muitas das ideias aqui são ideias retiradas do livro de Daniel. Então, este lado, ou essa posição que afirma que o restringidor é o arcanjo Miguel,
vai então para Daniel para mostrar que Miguel é quem batalha contra esse indivíduo aqui, para que ele não surja, ok? Então, Miguel é aquele que restringe o iníquo de surgir, certo? Então, essa, como eu disse, é uma posição bastante forte, mas é uma posição minoritária. E uma outra posição também muito defendida é a que afirma que o restringidor é o Espírito Santo. Essa posição é a posição majoritária entre os defensores do pré-tribulacionismo, ok? Então, o que eles afirmam? Que o Espírito Santo, ele pode suprir todas as requisições desse texto aqui. Então, ele pode ser tratado como um neutro, certo? Como uma força neutra. E quando eu falo uma força neutra, não é que não é desmerecendo a força, a ideia é do gênero aqui. Que o Espírito Santo, em outros momentos, ele é traduzido no gênero neutro. Por exemplo, em João 14, 26, o Espírito Santo aparece lá com o gênero neutro. Em João capítulo 15, versículo 26, a mesma coisa. Em João capítulo 16, versículos 13. No versículo 13, também o Espírito Santo está ali no gênero neutro, ok? Então, alguns sugerem que, por isso é que o texto fala do Espírito Santo, ou estaria falando usando o neutro aqui, porque o Espírito Santo também aparece nesse gênero neutro. E por isso que ele também pode ser usado no masculino, porque é uma pessoa, certo? Então, esse jogo de palavras, ou esses gêneros intercambiáveis, eles podem se referir ao Espírito Santo. Também, o Espírito Santo é aquele que teria o poder para deter o surgimento do anticristo, certo? Então ele tem poder sobre Satanás, ele tem esse poder devido para fazer essa restrição, tá? Então, quando é que o Espírito Santo seria afastado? E aí é que vem uma crítica muito forte contra o pré-tribulacionismo, porque claramente haverá salvação na tribulação. O livro de Apocalipse fala de um bom grupo de pessoas sendo salvos no dia ou no período da tribulação, ok? E aí então muitos acusam o pré-tribulacionismo de ensinar que na tribulação a salvação será por obras, porque o Espírito Santo não estará presente. O que os pré-tribulacionistas respondem a isso é que quando se fala do Espírito Santo aqui detendo o anticristo, está se falando do ministério corporativo do Espírito Santo na igreja, e não necessariamente de todo o ministério do Espírito Santo nos indivíduos. Haverá salvação na tribulação, certo? De judeus, vai haver salvação de gentios, que vai ser operada pelo Espírito Santo. Mas o ministério corporativo do Espírito Santo no corpo de Cristo, na igreja, na instituição da igreja, ele será retirado, ok? E então, isso é o que fará o surgimento do homem da iniquidade. Esse afastamento da igreja, o arrebatamento da igreja, é o que vai então dar o ponto inicial do surgimento do iníquo, ok? Deixe-me dizer a vocês, irmãos, que todas essas posições, elas possuem os seus problemas, ok? Então aqui eu expliquei um pouquinho mais essa posição do Espírito Santo, porque, como eu mesmo tenho falado a vocês, ser um pré-tribulacionista, muitos então acusam o pré-tribulacionismo de, por ensinar esse afastamento do Espírito Santo, desse ministério do Espírito Santo comunitário na igreja, então haverá salvação por obras ou coisa desse tipo na tribulação, o que não é o caso. Nenhum pré-tribulacionista
diria isso. Porém, eu, como pré-tribulacionista, não preciso abraçar essa posição de que o restringidor aqui é o Espírito Santo, ok? Então, não é necessário que para você ser um pré-tribulacionista, você tenha que abraçar essa posição de que o restringidor é o Espírito Santo. No momento, eu assumo a posição de Agostinho. Agostinho, ele, ao analisar esse texto, a sua posição, a posição que ele assumiu foi: eu não sei, ok? Então, nós não sabemos. Como eu coloquei no início, o apóstolo Paulo disse que os tessalonicenses sabiam, mas nós não sabemos. O que nós temos são especulações. Então, se você pegar 4 dos principais comentários do livro de 2 Tessalonicenses, você vai encontrar 4 posições diferentes. Se você pegar, por exemplo, o Baker Exegetical Commentary, ele vai ter uma posição que é o arcanjo Miguel. Se você coloca o Pillar, pega o Pillar Commentary, que é outro dos principais, ele já vai ter uma outra posição aqui, se eu não me engano, ele vai afirmar que o restringidor é Satanás, é um poder demoníaco, ok? É um poder demoníaco que restringe, então, para a chegada do anticristo. E se você pegar, então, um outro comentário, certo? Muito importante, que é o Bible Knowledge Commentary, ele vai argumentar que é o Espírito Santo. Então, aqui eu estou mencionando pelo menos 3. Você vai encontrar outros fortes comentários com outras explicações. Então, nós não temos como fechar essa questão, certo? Nós não temos como dizer aqui com uma boa dose de garantia, de evidências de que a sua posição ela está correta. Isso é impossível aqui nesse texto. E é um daqueles textos em que nós devemos nos humilhar e saber que Deus não quis revelar todos os detalhes e que, portanto, onde Deus silenciou, nós não devemos correr atrás de mais informações, ok? Mas, irmãos, vamos voltar aqui e nos lembrar de qual é a ênfase do apóstolo Paulo. A ênfase dele é mostrar que o dia do Senhor não começou. E ele está tentando demonstrar que o dia do Senhor será marcado pelo surgimento do homem da iniquidade, o surgimento do anticristo, certo? E que, portanto, o dia do Senhor não havia começado, e que este anticristo, esse homem da iniquidade, estava restrito agora, estava restringido em forma misteriosa por alguém que nós não sabemos quem é, e que, portanto, era necessário que isso fosse afastado para que surgisse este homem da iniquidade. Quando isso acontecer, então note agora um então. O então demonstra uma sequência temporal. Então, quando o restringidor for afastado, então será revelado o iníquo. O mistério acabará e os homens então saberão quem é esta figura, a figura do iníquo. E o apóstolo Paulo então aqui nos diz que o Senhor Jesus matará com sopro da sua boca na manifestação de sua vinda. Então note aqui, irmãos, no versículo 8, que ele utiliza a palavrinha epifaneia, que é uma palavrinha parecida ou sinônima de Apocalipse, que significa manifestação, resplendor, que significa aparição. Então note que esta vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é uma vinda em manifestação, em resplendor, que é mencionada no capítulo 1, que diz respeito à segunda vinda, que culmina, que é o ponto alto do dia do Senhor. Então, nessa manifestação do Senhor Jesus Cristo,
ele destruirá então o homem da iniquidade, como é descrito lá em Apocalipse capítulo 19. Ali descreve bem este momento aqui, ok? Então, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito, vai dar detalhes sobre o aparecimento do iníquo, sobre essa revelação do iníquo, ok? Mais uma vez, para demonstrar para eles que este homem ainda não havia sido revelado. Ele dá aqui vários detalhes. Em primeiro lugar, diz que é segundo a eficácia de Satanás. Então, lá em Apocalipse, capítulo 13, depois que Satanás é lançado na terra, ele capacita a besta e o falso profeta para realizar vários sinais. Em Mateus, capítulo 24, também é dito que surgirão falsos cristos e que vão tentar enganar, inclusive, os eleitos, ok? Então, você tem aqui essa capacitação de Satanás para o iníquo. E então ele é capacitado a realizar, e note essas três palavras, poder, sinais e prodígios. Então, esses três termos aqui são utilizados para o ministério do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Só que estes três termos, eles são da mentira, eles são mentirosos, eles são com o propósito de enganar. E que este engano é um engano de injustiça, é um engano pecaminoso, ok? Então lembre-se aqui, voltando um pouco este texto, que ele vai assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então essa é a mentira que o seu poder, sinais e prodígios vai promover. Ele vai enganar as pessoas como se ele fosse o próprio Deus, como se ele fosse uma espécie de Messias ali daquela época, ok? Só que ele, então, vai enganar, veja que o apóstolo Paulo diz, aos que perecem, ou aos que estão destinados para a perdição, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo volta para o assunto do capítulo 1, que é o assunto da retribuição. Aqueles que estão atribulando são estes que Paulo chama aqui de os que perecem. São aqueles que rejeitaram o evangelho, rejeitaram o conhecimento de Deus. Estes estão fadados à destruição por causa dessa rejeição. Lembre-se que o capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que a destruição virá sobre aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que desprezaram o evangelho. Estes que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, então estão destinados à destruição, certo? Então, note que haverá um ministério do iníquo com muitos sinais e ele então vai enganar a muitos, ele vai então ganhar muitos seguidores, ele vai então ser admirado por muitos como se ele fosse o próprio Deus, certo? Isso é o que vai acontecer ali e que ainda não estava acontecendo na época dos Tessalonicenses. Por esta razão, ou seja, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus e o Evangelho, porque eles rejeitaram o amor da verdade, Deus então vai puni-los. Deus manda a operação do erro. O que significa aqui esta operação do erro? A palavrinha operação aqui é a ideia energeia. É a palavrinha que é traduzida por eficiência. Ela é utilizada lá em Efésios, capítulo 2, como se Deus estivesse energizando essas pessoas a errar. É mais ou menos, literalmente, aqui, a grosso modo falando, seria isso. Então, Deus lhes manda uma punição.
impedindo eles de não errar, ok? Então Deus lhes manda essa operação do erro justamente para que eles dessem crédito, para eles darem crédito à mentira que será propagada pelo anticristo. Então aqueles que no presente momento eles rejeitam o evangelho, aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, que estão então fadados para a destruição, quando o iníquo vier, eles serão enganados, ok? Eles estão fadados a serem enganados. Eles estão energizados pelo erro, estão fadados a caírem na mentira do anticristo. Por quê? Para que eles sejam julgados. Note aqui a ideia lá de 1 Tessalonicenses, ou desculpe, de 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, ok? Quando ele fala que no dia do Senhor, certo? Nesse período o Senhor Jesus Cristo virá em vingança, virá em juízo contra os que não conhecem a Deus, ok? Então, aqueles que se deleitaram com a injustiça. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando é que este período ainda não começou. As pessoas estão se deleitando com a injustiça, as pessoas estão rejeitando a verdade, e essas pessoas estão perseguindo os tessalonicenses. Mas isso não é sinal de que o dia do Senhor começou. É isso que Paulo está dizendo. Porque o dia do Senhor, para começar, é necessário a apostasia, é necessário que seja afastado o que detém o anticristo e então o surgimento do anticristo. E quando isso acontecer, estes que agora estão sob a operação do erro, estes que agora estão rejeitando a verdade, serão enganados pelo anticristo e serão destruídos juntamente com ele na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo mostra, ou dá a eles um ponto de esperança, o apóstolo Paulo demonstra para eles que o dia do Senhor ainda não começou, pois o homem da iniquidade ainda não foi revelado, ok? Então este é o argumento principal do apóstolo Paulo aqui. O homem da iniquidade não foi revelado. E quando ele for revelado, aqueles que estavam perseguindo os tessalonicenses seriam então enganados pelo homem da iniquidade e então, por fim, destruídos, ok? E isso é o ponto que o apóstolo Paulo vai usar para avançar agora no versículo 13, falando dos crentes, certo? Que foram então escolhidos por Deus para a salvação e não para a perdição. Ok, irmãos? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula, mais uma vez, a gente tenta dar uma recapitulada e avança então agora para a segunda parte do capítulo 2, a partir do versículo 13. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.